Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pega Essa Visão. Vocês viram que hoje eu estou um pouco diferente, um pouco estiloso, não é? Meus convidados estão vindo num patamar mais alto que eu, então eu tive que entrar no mesmo estilo. Mas, deixando de brincadeira, vamos ao que interessa, que é a palavra do Senhor. E hoje estamos com um tema muito poderoso, um tema que define a nossa caminhada com Deus. Por quem você tem sido guiado? Pelo Espírito Santo ou por você mesmo? E uma ilustração que vai trazer todo o tema desse episódio. Você é o carro ou o condutor? Pegou essa visão? Pegou não, deixa eu explicar. Você é o carro que permite que o Espírito Santo te leve para o caminho que ele tem preparado? Ou você é o condutor que decide seus próprios caminhos, suas próprias escolhas? E hoje vamos debater um pouco sobre isso. E ninguém melhor do que a missionária Edlinda, da nossa igreja, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de fé, para compartilhar esse tema com a gente. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Eu sou a missionária Edlinda, aqui da Igreja Plenitude Felgueiras. É um prazer estar aqui, é uma honra, aliás. E vamos aqui trazer uma palavra abençoada para as vossas vidas. Amém? Espero que gostem. Vamos gostar, eu tenho certeza, porque é um tema que vai nos confrontar. Amém. Então, se você ainda tem dúvidas, se você é o carro, se você é o condutor, vamos deixar de muita conversa e vem comigo. Vamos descobrir quem somos, quem estamos sendo, na verdade. Vem! Estou muito feliz com sua presença aqui. Você não sabe, mas você foi uma resposta de Deus para a minha vida. Sério? Vou contar a vocês, quando eu mandei o convite para a missionária, eu disse, olha, eu queria que você viesse compartilhar algo de Deus. E ela disse, a primeira coisa foi, eu vou orar a Deus. Lembra? Foi. Eu vou orar a Deus e vou ver o que Deus diz. E isso na mesma hora veio um flash na minha mente. Isso é um bom sinal. Por quê? Porque imagina que ela diz, olha, Deus não permitiu eu ir pro seu podcast. Eu digo, alto, alguma coisa de errado tem aqui, não é? Mas quando ela mandou uma mensagem, olha, eu vou e Deus já me deu o tema. Eu digo, amém. Amém. Isso quer dizer o quê? Que eu tô no caminho certo. Tá no caminho certo, né? Esse podcast Deus está confirmando. Não é perfeito e nunca vai ser. E aliás, ele já tinha confirmado através da pregação. Através da pregação. Isso me dá a certeza de quê? Que eu tô no caminho certo. E que ele possa enviar Deus está a abençoar, né? mais pessoas como você, para que a gente possa estar levando o evangelho, um testemunho, a palavra de Deus. E hoje o tema vai muito... Como foi que Deus ministrou esse tema no seu coração? É sim, como tu disseste, né? Eu busco sempre primeiramente a direção de Deus, né? Eu gosto muito de buscar a direção de Deus e de pedir sempre aos meus líderes. Então eu funciono assim. Então eu falei, Espírito Santo, foi de manhã. Todos os dias de manhã, digo, bom dia Espírito Santo, bom dia Deus, bom dia Pai, bom dia Jesus. E pedi, Espírito Santo, se é para eu ir, a palavra tem que vir de ti. Eu tenho que sentir, né? Nós temos que ter aquela certeza do que é para falar, a certeza que é Ele. Assim, então, tu tens que falar primeiramente a mim. Eu não vou dizer que sim, não vou dizer nada. Tu tens que primeiro falar comigo. Isso aí é um ponto importante, a obediência. Né? Obediência, não é? Quando nós fazemos, Jason, tudo pela obediência e não às pressas, né? Para mim nada é feito à pressa. Tudo tem o seu tempo de reflexão, tempo de buscar a direção, se sim, se não, se ainda não é o tempo. Então, nós temos que buscar primeiramente a Ele. Não é? Porque muitas vezes nós tomamos decisões no impulso. Uau, o Jason convidou-me para ir para o podcast e não sei o quê. Eu vou dizer logo que sim. E não é? Não é o certo. Não é a direção que a gente Isso, então não. Primeiro vou buscar a direção àquele que tudo sabe, que tudo vê, que sabe Você as coisas. Se colocou no lugar de carro. Senhor, foi. Eu tenho esse caminho aqui para ir, ó, o podcast do Jason. Se o Espírito Santo, se for da sua vontade, me leve para lá, me dê uma direção. E como veio essa direção? Olha, eu saí de casa, né? Vou de carro para o trabalho. Tava sozinha até. As miúdas ficaram em casa. E eu assim, Espírito Santo, me dá a palavra. E parece que há aqueles momentos que caímos em nós e nos leva ali para aquele foco. E eu estava a conduzir. E sim, e ele a falar assim comigo. O carro vai para onde tu queres, não é? Se tu queres ir para a direita, viras e o carro vai para a direita.
Se tu queres ir para a esquerda, tu viras o carro e ele vai para a esquerda. Se tu queres parar, tu paras e o carro para. Então, sermos guiados pelo Espírito Santo. E depois veio essa: tu és o carro ou o condutor? Que forte. Não é? Veio assim, meu Deus, é mesmo isso. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Daí veio a confirmação de Veio. Deus. Daí, depois vem tudo, né? Uma simples palavra já. Esse tema é extraordinário, não é? Porque nos faz refletir, não é? Faz. Às vezes a gente está indo por caminhos que a gente escolheu, enquanto o Espírito Santo nos mostrou outro. Outro caminho. Como identificar se a gente está sendo guiado pela nossa vontade Ou ou pela vontade. permitiu que o Espírito Santo nos levasse pelo caminho que ele Eu acho que tudo parte no primeiro princípio que nós falamos aqui, é buscar, né? Em qualquer decisão, seja às vezes para falar com alguém, né? Qualquer decisão que vai requerer de nós uma ação, né? Nós temos que buscar primeiramente a direção do Espírito Santo e depois ele vai confirmar. Ele confirma ou dando assim uma palavra, ele confirma com alguém. Então nós só temos que estar sensíveis para ouvir a voz dele e entender. E depois é assim, vem aquela paz, aquela harmonia, aquela alegria, aquele, né, gozo. Não, eu estou no caminho certo. Eu acho que isso é a parte mais difícil, não é, da nossa vida, não é? É entender que estamos no caminho errado. Uhum. Porque é tão difícil entregar o volante da nossa vida nas mãos de Deus. Porque muitas vezes, às vezes nós queremos as coisas à nossa maneira. Porque Deus sempre nos fala, né? O Espírito Santo vai sempre mostrar-te o verdadeiro caminho que tu deves seguir. Mas muitas vezes não é aquilo que nós queremos. Então nós escolhemos sempre pelo lado que está... é aquele que eu quero ir. Mas o Espírito Santo, ele diz, é por ali. Mas muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo, às vezes ser também mais fácil. Pois. Né? Nós escolhemos ir por ali. Querer fazer com nossas próprias forças, não é? Isso é como o do carro e do condutor, não é? O carro, eu conduzindo, ele vai para onde eu quiser, não é? Agora, se o carro não tiver o condutor, o que é que acontece ao carro? Exatamente. Ele perde a direção, perde o seu rumo, ele não sai do sítio, não é? Ele perde o seu propósito, porque o carro foi criado com um propósito, ser usado pelo condutor, certo? Sim. Ser guiado, ser direcionado. E quando o carro perde o condutor, ele perde o propósito, ele perde a direção, ele perde o rumo, ele perde isso tudo. Agora tu perguntas, como é que o carro sabe o que é que o condutor quer? Ele deixa-se ser guiado, ele nunca questiona. Exato. Ele não diz, condutor, eu quero ir para a direita. Ele não questiona. E se o condutor diz, não, eu vou para a direita, o carro vai junto. Não é? Então eu acho que o que nós temos não é de um dia para o outro que nós vamos aprender a viver isso com o Espírito Santo, não é? Nós vamos bater muitas vezes com a cabeça na parede, como eu digo sempre. Exatamente. Até nós aprender. Isso é um aprendizado, né? Uma aprendizagem no dia a dia, ao longo da nossa vida. Então eu tenho aprendido muito, Jason, em tudo, ok? Espírito Santo, tu és o meu amigo. És o meu consolador, é aquele que nos dá o discernimento, que nos indica o caminho. Então, o que é que eu devo fazer? É para eu tomar esta decisão? É para eu fazer isto? Mas muitas vezes, vem às vezes aquelas vozinhas, né? Ou o nosso coração, por isso é que a palavra diz que enganoso é o coração do homem. Então eu fico assim, mas será que é isso mesmo? Será que tu queres que eu vá por esta direção ou é a minha vontade? E Deus vai confirmando, né? Não, é mesmo por aqui. Acontece muito, por exemplo, quando coloca-te algo, né, no teu coração para tu falares com alguém. E tu ficas assim, será que é a minha mente? Será que foi de eu ouvir a mensagem? Ou será que sou eu que quero falar isso? É de mim. E nós ficamos muitas vezes assim, não é? Será que sou eu? Se eu for falar isso, para mim não tem noção nenhuma, não tem sentido nenhum eu ir falar isso. Mas não. Se eu venho ao meu coração e se, fica ali, tu, então eu vou e faço. Eu vou e falo.
Na sua jornada, qual foi o momento que você percebeu, eu preciso sair do volante? Oxe, foi assim, como poucos, né, ou poucos sabem, eu vivi fora muitos anos, né? Pois. Então eu digo que lá foi uma escola para mim. Então eu aprendi, Jesus, a entregar a minha vida a Deus, a entregar a minha vida, é isso mesmo, né? Entregar a nossa Sim, vida sim. ao condutor, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo que está aqui hoje na terra, que habita em nós. Foi a partir do momento em que eu vi assim, olha, se for por mim, isto não vai dar certo. Seja em relacionamento, de casamento, seja em ministério, seja na nossa vida profissional. Se for por mim, pelas minhas decisões, pelas minhas vontades, não vai dar certo. Porque muitas vezes a nossa vontade é o quê? É desistir, é sair, é abandonar, não é? É não querer permanecer naquele lugar que está a trazer dor. Então é quando nós dizemos assim, não, a minha vida não pertence mais a mim. A minha vida pertence a Deus. Então eu não tenho que seguir as minhas vontades, os meus desejos, que muitas vezes é mesmo sair, é alargar tudo e seguir a vontade de Deus. Por isso é que eu digo, hoje eu sou casada e tenho as minhas filhas porque eu me permiti ser guiada pelo Espírito Santo. Você se permitiu sair do volante, ir pro banco E, do passageiro e e dizer, Espírito deixar Santo, o condutor conduzir a guia a vida. minha vida. Você acha que algumas pessoas querem o Espírito Santo como um GPS e não como um motorista? Eu acho que sim. Porque às vezes nós usamos o GPS, é mais fácil, não é? É Exatamente. tudo mais, indica logo como tu chegares ali. Mas até o GPS perde a rota muitas vezes, não é? Então, se realmente o Espírito Santo for o condutor, ele nunca perde a rota. Se ele for o condutor mesmo da nossa vida, nunca vamos perder a rota nem mudar de caminho. Agora, quando as pessoas buscam, né, o Espírito Santo como um GPS, olha, eu quero chegar ali, não é? E ele te dá Eu aquela, quero isso. é, Porque o GPS é mais ou menos você sabe para onde você quer ir, não é? uhum, Então você mostra ao Espírito Santo, eu é quero essa ir a para direção ali. que eu quero ir. É isso, é. É essa a direção que eu quero ir. E muitas das vezes a gente, estando nessa situação, tratando o Espírito Santo dessa forma, como se fosse o nosso GPS, Uhum, a gente não vive a vontade de Deus. é A gente não verdade. vive o caminho que o Espírito Santo quer nos É. levar, não é? Porque ali nós colocamos a rota, né? Que queremos, o Exatamente. destino que queremos chegar. Exatamente. É isso. Então, é ali. Então, é fácil. Mas com o Espírito Santo não é assim. Não pode ser assim. Não. O Espírito Santo, ele quer fazer o melhor para nós. É. E muitas das vezes nós que queremos dar o As caminho, instruções, as né? Ao instruções, o Espírito caminho Santo para ele. para nós chegar lá. E quando o Espírito Santo não muda a rota, a gente parece que está no caminho certo, parece que o Espírito Santo está nos levando no mesmo caminho que a gente quer ir. Uhum. Mas de repente ele dá um retorno. Ele sai da rota que a gente achava que era a nossa rota. Uhum. Como lidar com essa situação? Isso acontece, né? Ao longo da nossa caminhada vai acontecer isso e creio que ainda vai acontecer, né? Muito mais, né? Porque às vezes nós queremos mesmo conquistar algo, queremos ir naquela direção e depois o Espírito Santo diz: não é para aí que eu te quero, é para ali. Não é aqui que eu te quero, é ali que eu te quero, não é? Como lidar com isso? É assim, temos que estar bem fortes, não é? Porque não é fácil, porque muitas vezes a vontade, digo assim, a nossa vontade é muito ter, né? A nossa vontade é muito querer. Então, o que eu tenho aprendido, vou dar um exemplo que às vezes é mais fácil para mim falar de exemplos que já passei. Sim, sim. Então, por exemplo, como eu vivi fora há muitos anos, então o nosso objetivo, né, de ir assim para fora era mesmo isso, era conquistar coisas. E eu conquistei, eu tive lá, não é, conquistar casa, carro, essas coisas todas que todos sonham, não é? Então, a partir do momento em que eu conheci Jesus, né, a partir do momento em que criei, né, porque não é só conhecer, é crer e recebê-lo. Eu digo-te que muitas vezes tive que mudar a rota, tive que abandonar coisas,
não é? Então é difícil, muitas vezes, nós largar coisas, nós queremos ir para aqui para conquistar mais, porque, tipo, nós não estamos satisfeitos, não é? Sempre Nós queremos mais. sempre queremos mais. Então a nossa direção é ir e conquistar mais. Mas a partir daquele momento, né? Então aí a minha rota já mudou. Foi fácil? Não é fácil. Não vamos dizer que é fácil porque não é fácil, não é? Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós dizemos, a minha vida não pertence mais a mim, mas pertence a Ele, porque Ele sabe o que é o melhor para mim. Então, mesmo chorando, mesmo dizendo, ai Deus, porquê? Uma pessoa vai, porque é obediente. Eu acho que a obediência é o princípio, a obediência é a chave para isso. É nós fazer sem saber qual vai ser o resultado. É nós fazer sem saber ainda para onde é que Ele nos vai mandar. Isso é importante, porque isso aí gera uma ansiedade em nós. É. Qual será? O que é que Deus tem O preparado que é que para tem? mim? Para onde o Espírito Santo está me Me vai lá. levando? Isso me fez lembrar hoje, né? Eu estava ali no meu momento, eu trabalho e estou ali. Tá orando. Então Deus me trouxe à memória, por exemplo, Abraão, né? Abraão, Deus lhe disse: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Tipo, a rota dele mudou completamente. Pois é. Então, eu saí da parentela, né? E muitas vezes, muita gente sai da sua terra, sai da sua parentela para ir para um lugar que não conhece. Para ir, por exemplo, eu fui para a Holanda, né? Fui para um país que eu não conhecia a cultura, não conhecia a língua, não sabia falar, mas eu fui. Né? Então lembro-me Abraão, saí da minha parentela, fui para uma terra que eu não conhecia nada e ali Deus me abençoou. Né? Ali Deus trabalhou muito em mim. É o que eu digo, fez a mulher que eu sou hoje. Você acha que o Espírito Santo, vamos botar você acha que você caminhou até a Holanda, conduzindo o carro, vou aqui, esse é meu sonho, é isso que eu quero. E quando chegou lá, você acha que houve um retorno do Espírito Santo na sua vida? Ou foi escolha sua mesmo? Voltar? Sim. Escolha não é? Porque lá é um bom país. Eu ainda tenho muitas saudades da Holanda. E é tal coisa, nos faz lembrar tudo que nós conquistamos lá, não é? Mas agora, hoje eu entendo que lá foi uma escola para mim, para eu voltar. Mas assim, antes de tudo, eu falei, né, com o Filipe, e então nós dissemos, olha, vamos para baixo, não vamos. Nós oramos, pedimos oração aos pastores e tudo. Então foi tudo da direção de Deus. Porque muitas vezes nós tomamos essas iniciativas, né? Não, nós vamos. A partir daí você deixou o Espírito Santo conduzir o carro. Tem que ser, né, Jason? Porque senão uma pessoa depois sofre coisas que não deveria de sofrer. Quando nós tomamos decisões, né, assim, no impulso, que eu digo, né, impulsivas, sem reflexão, sem buscar verdadeiramente a direção de Deus, nós vamos sofrer. Isso faz-me lembrar muito também Sara. Deus prometeu um filho, mas eles quiseram agir na impulsividade. Deita-te ali com a minha serva Agar e vais ser pai. Pai tu vais ser. Não é? Mas depois sofreu por causa da ação dela, né, que ela teve. Então, se nós aprender a esperar, não façam nada com pressa. Não, eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer é as coisas com pressa. Nós temos que ter aquele tempo, só tu e Deus, refletir, pensar. E porque muitas vezes aí Deus vai dizer, olha, não é essa a direção. Ou tipo, ainda não é a hora de tu ir. Porque vontade de nós ir para a nossa terra é muita. Não é? Eu estava lá, eu tinha sempre vontade de vir para a minha família, de vir para a minha terra. Mas até chegar o momento em que Deus deu o aval. Até dizer, não, agora está na hora de tu ir. Agora a tua família precisa de ti. Agora, eu até digo assim, a tua terra precisa de ti. Deus te enviou para cá com um propósito. Não é? Eu fui para uma escola, não é? A vida é uma escola.
E agora estou aqui com um propósito. Eu acho que isso todos a nós também, brasileiros, não é? Que vem pra cá. E a gente vem nessa mesma situação. É, Sente vontade de tomar a direção de Deus e dizer, eu vou voltar pra casa. Quem vai dar o retorno sou eu. é, Essa vontade vem sempre, não é quando bate a saudade. Mas graças a Deus estamos aqui, permitindo que o Senhor possa ser o condutor. condutor. É isso, porque a vontade vem sempre. Seja no trabalho, né? Às vezes o trabalho pode até acontecer mil e umas coisas, as pessoas e tudo, e nós temos vontade de ó, meter a carta de despedimento, né? Eu vou-me embora, vou abandonar isto, vou-me embora. Eu brinco assim, digo assim, eu não sou obrigada a aturar as pessoas. Mas depois lá vem o Espírito Santo assim, calma, não é bem assim. Vê com outros olhos, tipo, ainda não é hora. Essa é a importância da gente ter uma boa relação com Deus, com o É. Espírito Santo, não é? Tudo começa por aí, é intimidade, né? Como já foi ensinado aqui, e graças a Deus, tudo parte de intimidade. Quem não tem intimidade não é sensível à voz do Espírito Santo. Eu vou contar uma situação, posso? Fica à vontade, o podcast Né? é seu. Nós sabemos que muitas vezes, né, ao longo da nossa vida, né? Eu não vou falar em concreto em Sim, que sim. área, não é? Mas em várias situações nós passamos por situações disso. Vem o desânimo, né? Vem o cansaço, frustração, né? Vem tudo isso para nos fazer desistir daquilo que muitas vezes colocou nas nossas mãos, Exato. não é? Seja casamento, seja o que for. Então, isso passa a todos os momentos, por todos. Eu acho que não sou a única, mas isso passa por todos. Essa vontade de abandonar o barco, Exato. como se diz. Então, uma vez eu estava ali, mesmo aqueles dias em que tu estás mesmo desanimado, tipo, é hoje que eu vou largar tudo. Eu estava mesmo assim, gente, lá no trabalho. É bom, olha, eu digo, o trabalho, às vezes Deus nos fala muito, sabes? Estava lá no trabalho e Deus me leva a olhar para as árvores. Quando Deus quer falar contigo, né, o Espírito Santo, Ele faz-te manter o foco naquilo. Então eu olhei para as árvores e eu assim, ok, é uma árvore. Mas depois Deus disse assim, não é? Nós temos que olhar e ouvir. E disse assim, ele assim, olha como é que as árvores, né, sofrem com o vento. Com o vento elas abanam, caem, levam com chuva, tempestades, caem folhas, elas levam com tudo, mas o que é que acontece com a árvore? Ela permanece. É forte. Então, aquilo falou logo comigo. Para mim é o Espírito Santo, não tem outra pessoa, né? A falar comigo. Permaneces onde tu estás. E para além de permanecer, exala o bom perfume de Cristo. Porque a árvore, apesar de levar com essas temporais da vida, ela não deixa de exalar o seu bom perfume. O pinheiro tem o perfume de pinheiro, não é mesmo? Eucalipto, tu passas, eucalipto. Nós se for pelos montes, que cheirinho a pinheiro, que cheirinho a eucalipto. Mas sabe Deus, as chicoteadas que elas já levaram durante o dia com o vento, com os pássaros, com qualquer coisa. Isso nos ensina. Apesar do que for passar, permanece onde Deus te colocou. Amém. E para além de permanecer, continua a exalar o bom perfume de Cristo. Amém. Não é? Amém. Então, para ver, se nós permitir e deixar, o Espírito Santo sempre nos vai falar em cada situação da nossa vida. Ele fala nos mínimos detalhes, não é? Se tu o buscas, ele fala. A gente tem que estar sensível à voz de Deus, a direções, não é, que o Espírito Santo nos dá. Vai dar. Isso é um ponto muito importante. Eu acho que isso traz tudo para a nossa vida, não é? É um conjunto. Intimidade, fé, oração, jejum. Eu acho que tudo isso é o complemento. É um complemento que define a direção certa a seguir. A seguir, sim. A seguir, a direção certa a seguir, o momento de abandonar a direção e virar. E mudar de rota. Mudar de rota. Então, é assim, um cristão, eu queria um ponto desde o princípio, né? O Espírito Santo, né? Quem é ele? Há muita gente que não sabe quem é o Espírito Santo. Quem é ele? Não é? E nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade de Cristo. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos conhecem.
Por isso é que muitos dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Jesus disse aos discípulos: eu vou, mas rogarei ao Pai pelo Consolador, para vos enviar. Então o Espírito Santo nos foi enviado para habitar agora em nós. E a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, crermos, Ele habita em nós. Então nós temos o Espírito Santo. Só que muitas vezes, porque é que uns, vamos dizer assim, né? Uns são guiados, ouvem mais, são mais sensíveis e outros não. Tem a ver tudo com isso. Oração, constância, não é só orar hoje e amanhã. Ai, não, amanhã eu não vou orar. É constância. Orar Sem cessar. isso, não é? O jejum. Se nós for a ver todos na Bíblia praticar um jejum, que agora tem que reavivar isso, né, nos cristãos, é o jejum. Falar com Deus como eu estou a falar aqui contigo. Às vezes as pessoas pensam que é preciso grandes coisas. Não. Como eu estou a falar aqui contigo, é como eu falo com Deus. As minhas dúvidas, eu falo tudo assim, abertamente. Acho que nós temos que aprender a abrir-nos verdadeiramente com Deus. Quando nós nos abrimos verdadeiramente e fazemos de Deus o nosso Pai, né, do Espírito Santo mesmo, o nosso amigo, aquele que está em mim, aquele que Jesus disse que é o meu consolador, né, o Espírito da verdade, aquele que nos vai dar o direcionamento, é Ele que nos dá a direção. Para que é que eu quero a minha direção, né, se a direção do Espírito Santo é muito melhor? Se nós sabemos, como é dito, que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós queremos, sabes o que é? É tudo assim. É tudo agora. Eu quero ouvir a resposta agora. Eu quero aquilo agora. A oração miojo, né? Já ouviste esta oração miojo? Então é tudo muito rápido. Querem tudo muito rápido e rápido não dá. Nós até dizemos no trabalho, rápido e bem, não há quem. Nada pode ser rápido, como eu já falei. Tudo tem que ter o seu tempo. Tempo com Deus, falar com o Espírito Santo. Às vezes Espírito Santo, o que é que está de errado em mim? Não é? Muitas vezes temos que fazer essa pergunta também. Essa pergunta é desafiadora. Você tem que estar preparado para ouvir. Para ouvir, mas ele vai falar e depois vai mostrar, é esta a rota que tu tens de seguir, essa aí deixa. E às vezes não é a rota que a gente quer, não é? Não. Então, e nem o que nós queremos ouvir. Temos que ser corajosos. E eu estava a errar aí. É mesmo. Temos que ser corajosos para fazer uma oração dessa, não é? Dizer, Senhor, me mostra os caminhos que eu estou indo errado. Me mostra se eu tenho que voltar, me mostra... Se eu tenho que abandonar, se eu tenho que deixar. Então isso define tudo na importância de termos uma intimidade com o Espírito Santo, não é? De buscar Ele para perto. De buscar Ele para dentro do nosso carro. Eu gostei muito dessa simplificação, não é? Você é o carro ou o condutor? Nos faz refletir muito. E se você tivesse um tempo, se você pudesse olhar para uma pessoa agora e falar algo direcionado ao Espírito Santo, o que você diria? Eu diria assim. Foi o que o Espírito Santo me falou enquanto eu estava a fazer o meu trabalho, limpeza. O Espírito Santo disse assim, olha, eu habito no coração de todos, não é? Só que há um senão. Eu, como trabalho na área da limpeza, eu limpo secretárias e escritórios, né? Então, há uns em que eu posso mexer e limpar, há outros que não. Né? Há outros que eu vou, limpo, organizo, arrumo, ponho tudo no seu devido lugar. Assim é o Espírito Santo que quer ser no nosso coração. Já peguei a visão. Pegaste? Quando ele entra, nós temos que dar permissão. O Espírito Santo não faz nada sem permissão. É como eu lá. O Espírito Santo levou-me assim. Eu lá, nestas secretárias, eu não faço nada sem permissão. De quem está lá. Então, quem dá permissão, eu vou, eu ajeito, eu limpo, tiro o pó, tiro o que for necessário e ponho tudo ali organizadinho. Agora, muitas vezes o que é que acontece? E é um conselho, né, que eu dou. Se nós deixarmos o Espírito Santo entrar verdadeiramente, ele vai arrumar, ele vai limpar. O
que é o limpar. Muitas vezes limpar mágoas que nós temos no nosso coração, né? Limpar feridas que nós temos de coisas que se passaram, de coisas que nos fizeram. E isso tudo é como se tivesse coisas assim fora do lugar, né? Se nós deixarmos a mágoa entrar, ali vai estar alguma coisa fora do lugar. Então, se nós deixar o Espírito Santo, ele vai pôr tudo no seu devido lugar. Ele vai limpar, vai arrumar a casa. Agora, se nós não der permissão, ele não vai fazer. Vai estar lá, mas não consegue mexer. Não consegue limpar, não consegue tirar o pó, não consegue tirar a sujeira, porque nós não permitimos. Só permitimos aquilo que às vezes nos agrada a nós, não é? Então, se nós permitir, o Espírito Santo vai, limpa, e aí sim nós vamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele vai tirar tudo aquilo que está nos impedindo de ouvir a voz dele. Então eu vejo isso assim. E é um conselho que eu dou. Porque todos, né, a partir do momento, como eu disse, que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e creem, né, nele, creem na ressurreição, creem no Espírito Santo, então ele entra, ele habita, né, nós somos o templo, nós somos o carro, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então ele vai limpar. Porque não é nada que se tua função é limpeza, né, falar para mim, tu vais, é para limpar. Né? Pôr ali tudo no lugar, ok? Tudo assim. Então, a função do Espírito Santo é o quê? É entrar, é arrumar tudo o que está desorganizado, retirar tudo o que é lixo, assim dizendo, que não presta, que não deve estar dentro do nosso coração, e depois nos guiar, nos conduzir, nos direcionar, nos consolar, nos dando revelação da palavra. Então, é isso. O Espírito Santo ele é muito sensível para entrar e ver o que é que está mal. O que é que está de errado, o que estamos guardando, né? Como você falou, mágoas. Uhum. Ele sabe entrar, ele sabe, olha, esse copo aqui não é aqui. Ali. Tem que ser mais para ali. Então, isso é um ponto muito importante. Ele sabe falar, sabes? É muito lindo a forma de que o Espírito Santo trabalha em nós se permitirmos. E tudo eu fico cada vez mais admirada, né? E amo cada vez mais o nosso Deus por causa disso. Porque Ele sabe falar. É como diz, é meigo. Não vem para, para nos condenar, isso não devia estar aí. Estou a errar. Não é assim. Ele nos mostra através de simples coisas, da simplicidade da vida. Ele sabe falar. Olha, eu digo, às vezes o que nós erramos, não é? Que nós não somos perfeitos. Sim, claro. Quando nós não damos ouvidos no tempo certo. Mas mesmo assim, quando Ele quer nos transmitir a rota certa, Ele fala com meigo, não é? E mostra-nos, olha, é assim, filha. Usa-se de coisas que eu fico assim, não, é aqui que eu te quero. Não, eu não quero que tu saias agora. Não é? É lindo Ele quando... tem modos de falar, não muito, E isso é a importância, porque se a gente muitas das vezes for buscar em pessoas isso, olha, você acha que eu devo ir por qual caminho? A gente vai perguntar a um amigo, olha, se fosse eu ia por ali. Olha, você acha que eu devo tomar que direção? Se eu fosse você, eu voltava. E a gente, muitas das vezes, vai quebrar isso acontece muito, né? Muitas pessoas que vêm, devo fazer isto? O que tu achas? Eu digo assim, olha, eu não acho nada, né? E assim, busca primeiramente a direção do Espírito Santo, porque ele é a pessoa certa para te indicar o caminho. Eu vou dar só o que eu penso, né? A minha opinião. Claro. Porque nós damos a nossa opinião, a nossa maneira de ver as coisas. Mas quando nós orientamos as pessoas a dizer, não, vai buscar primeiramente a direção do Espírito Santo, porque ele é que te vai dar a certa. Esse é você como missionário, esse é o maior conselho que você dá às pessoas. Por mais que você esteja num lugar que você tem autoridade, não é? Uhum. Como missionário, de dar conselhos, de orientar, de dar direções, você prefere trabalhar dessa forma? Sim. Os conselhos básicos que eu dou é ler a palavra. Não adianta dizer que quero isto, que quero aquilo. Não adianta dizer, eu quero ter mais, eu quero ouvir mais Deus, se não leem a palavra. Pois. Ler e refletir no que leu. Não é? Depois tem que ter a vida de oração. Não vale a pena nós saltar passos. Então eu aconselho sempre isso.
leem, orem, busquem, né? Direcionem. E quando vêm pedir algum conselho, digo assim, olha, é minha opinião. Eu digo, A é minha, né? minha. Porque às vezes nós vamos apanhando ao longo da vida, Vai né, aprendendo, Jason? né? Vamos aprendendo, porque é nisso, nós vamos ouvindo, né, a direção do Espírito Santo e assim, tem calma, porque a tua opinião não foi a minha. Então eu digo sempre, a minha opinião é assim, mas busca primeiro a direção do Espírito Santo. Ora ao Espírito Santo, tira um tempo, né, para estar ali a refletir, a buscar, a ouvir a direção dele. Isso é Porque muito ele fala-nos. importante. Isso é muito importante você pensar dessa forma, não é? Uhum. Porque talvez você possa estar tirando alguém que está na direção do Deus. Sim, porque Exato. muitas vezes, se nós não tiver essa sabedoria, Exatamente. nós vamos dar um conselho, não é? Que muitas vezes não é o de Deus. Muitas das vezes as pessoas estão no caminho certo, mas pelo fato de não ser o caminho que ela quer seguir, ela insiste que outra pessoa diga, olha, não é por aí. Para ela se alimentar daquilo e dizer, vou voltar. Enquanto ela estava no caminho certo. É verdade. Porque eu acho que as pessoas têm muito essa necessidade, né? De buscar o conselho dos outros, não é? Exato. E eu quero falar, o que é que tu achas, o que é que tu pensas, eu quero fazer e qual é... E as pessoas, muitas vezes, seguem mesmo a opinião. Não quer dizer que seja sempre errado. Não é? Claro. Mas assim, nós como verdadeiros cristãos, nós temos que saber, não, vai buscar Deus. Vai buscar a direção de Deus, primeiramente. É como você fez, não é? Quando ele convidou é como eu vivo. Então... Eu lhe convidei para o podcast e você disse, não, vou orar primeiro a Deus. Você poderia perguntar a outras pessoas, olha, você foi lá no podcast de Jesus, como é? Eu vou, não vou? Como foi? Qual foi a tua experiência? E a pessoa diz, olha, é fixe você chegar aqui e Deus não agir da maneira que está agindo. E outra coisa, eu digo sempre para as pessoas viverem a experiência delas. Porque nossa experiência é a nossa experiência. Não é? Mas para a outra, eu posso não ter gostado desta experiência. Ou não ter gostado de ir àquele país. Mas para a outra pessoa, ela pode ter gostado. Porque muitas vezes nós vamos dar essa opinião e a pessoa já vai com essa ideia errada que nós transmitimos de nós não ter gostado, de, olha, não foi nada, não foi coisa. Então a pessoa já vem com essa mentalidade, tipo, não vai ser nada, não vou gostar, e depois não vai aproveitar aquilo, né, que foi programado para ela. É interessante isso. Então, mesmo. Cuidado com a contar às vezes as nossas experiências quando não são boas. Tome suas próprias experiências, não é? Eu digo, olha, com dúvida, viva. E depois recentemente, eu vou ali, e assim, olha, não vou te contar a minha experiência, mas vai e viva a tua. Isso é um ponto importante. Não é? É como nós contar as experiências com Deus, gente. Exatamente. Um testemunho, não é? Às vezes nós contamos, estamos aqui a falar, né, de experiências que tive com o Espírito Santo e tudo. Vivam as vossas experiências com o Espírito Santo. Ai, como linda, como Jason. Busca. Ora. Diz assim, Espírito Santo. Eu acordo todos os dias de manhã e digo assim, Espírito Santo, o que é que hoje vamos fazer juntos? Eu hoje quero ser instrumentos nas tuas mãos para ser resposta na vida de alguém, para ser conforto na vida de alguém, para ser repreensão na vida de alguém, né? Então eu faço essa oração todos os dias de manhã. Buscar ter uma intimidade com Deus para não tomar nenhuma decisão errada. E nem também aconselhar ninguém errado. E vejo que quando fizerem isso, dizer mesmo, Espírito Santo, o que é que vamos fazer hoje juntos? É um trabalho em conjunto, tu e o Espírito Santo. Não há trabalho sozinho. É tu e o Espírito Santo. Chamar ele para perto, não é? Houve uma experiência lá no trabalho que veio uma senhora e tipo assim, me abraçou. E eu abracei de volta, abracei ela e eu disse assim, está tudo bem? E ela disse, não, eu só quero o teu abraço. E nunca lhe dei um abraço. Mas vês como depois o Espírito Santo nos usa em coisas simples, em coisas que nós nem imaginava, não é? Simples, olha, Jesus te ama, um abraço. Isso. Ele quer nos usar. Eu acho que a maior intenção do Espírito Santo sobre nossas vidas é nos usar. Nos usar. Nos levar a caminhos certos. Nos dar conselho. Sim. Arrumar nossa casa interior. Eu acho que isso é o maior. O arrumar é o difícil, né? Mas fez lembrar muito aquele louvor que eu acho que todos conhecem, como Zaqueu, né? Entra na minha casa
Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Mas muitas vezes nós convidamos, mas não deixamos ele Não arrumar, deixamos. né? É como tem outro louvor também que diz, passa lá em casa. Passa lá em Em casa. casa, Jesus, Ele vai faz passar e teu você, amor. a porta tá aberta, É isso. Eis vocês que eu bato, né? nem todos vão abrir. É isso. Amém, linda. Muito obrigado por sua presença. Mas eu gostaria que você deixasse uma palavra para essas pessoas que a gente falou muito em seguir a direção do Espírito Santo e seguir nossa direção. Mas eu gostaria que você deixasse uma reflexão, uma palavra de incentivo para as pessoas que não estão conseguindo ter uma conectividade, uma busca pelo Espírito Santo. Que não estão sentindo esse Espírito Santo que você sente, que eu sinto, que todos aqueles que buscam sentem. Uhum. Que você possa dar um conselho a essas pessoas. O meu conselho, primeiramente, é: vai passo a passo. O importante é ir um passo cada vez. Isto é como uma criança. Ela não nasce já andando, já comendo. É um passo cada vez. Então, que hoje seja um dia em que tu digas: eu vou dar o meu primeiro passo. Qual é esse teu primeiro passo? Convida primeiramente o Espírito Santo, Jesus, a entrar na tua vida. E quando ele começar a arrumar, deixa ele arrumar. Porque já tens aquela visão de que vai ser o melhor para ti. Nós só temos que confiar naquilo que Deus está a trabalhar. E depois ir buscando, vai orando, vai falando com Deus. O importante é nós falar com Deus. Sem formalidade. Eu só quero intimidade. É falar com Deus. Fala, busca e todos os dias fala com o Espírito Santo, que ele vai começar a falar contigo. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Que De Deus nada. possa falar mais vezes ao seu coração e dizer assim: olha, volte lá naquele podcast, pois eu tenho algo de mim para entregar lá. E que Amém. você possa dizer: Jesus, eu tenho algo de Deus para ir aí e essas portas vão Assim estar farei. abertas. Amém? Amém. Muito obrigado mais uma vez Obrigada, pela eu, Jesus. resposta que veio de Deus para mim através da sua Para vida. tu vês como trabalha o Espírito Santo, Tá né? vendo? O Espírito Santo disse: oh, você tá na direção, você tá no caminho certo. Eu estou a ser o condutor. Eu tô a ser o condutor. Eu não tô na direção, não. Eu falei errado. Eu tô aqui, ó, no banco do lado. E o Espírito Santo tá ministrando esse podcast, tá direcionando ele, né? Espero que É isso. mais vidas sejam alcançadas. Entrega o teu carro, né? Entreguei já nas mãos de Deus, entreguei esse podcast e que venha ser bênção na vida de outras Amém. pessoas. Em nome de Amém? Jesus. Amém. Muito obrigado, que você possa parar e refletir um pouco. Você é o carro ou o condutor? Se você é o carro, graças a Deus, continue aí, permitindo que o Espírito Santo te guie pelos caminhos que ele tem preparado para você. Amém. E se você está na condução aqui, ó, caminhando nos seus próprios caminhos, reflita e decida. Senhor, eu vou para o banco do passageiro. Daqui para frente, comanda a minha Amém. vida, minha direção, me leva para onde o Senhor quiser. Pois se for para voltar, eu vou voltar. Se for para seguir em frente, eu vou seguir em frente. Só guia para onde o Senhor quer que eu vá. Amém? Amém. Reflita com essa palavra. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Nos siga nas redes sociais, no YouTube. Compartilha. Tchau. Fiquem Tchau. todos com Deus e até o próximo. Tchau.